Olá a todos, sejam bem-vindos. Uma experiência. Estou com o nosso amigo hoje, Renato Neufeld, e Céu. a gente tem que lembrar, né, que todas as pessoas sempre têm experiências importantes, né, que nos fazem engrandecer e melhorar a nossa qualidade de vida. Então, esse convidado aqui hoje vai nos falar uma experiência que ele passou muito interessante, né? Como a gente está fazendo essas experiências ligadas à dieta e tal, né? Saúde, teve uma experiência que ele passou muito importante e vai acrescentar muita coisa para nós. Eu queria começar do ponto que eu estava lá na faculdade e recebi a sua ligação que de repente você tinha sido internado, né? Com e ninguém sabia o porquê que tinha sido internado. Na verdade, você teve um desmaio no trabalho, que eu lembro, né? Eu Não, estava não. eu estava prestes a entrar para dar aula e você me ligou que você estava trabalhando e você me conta aí essa história. Na verdade, você não sei se você Na desmaiou verdade, ou eu tive um episódio o pessoal fala aura, né? Eu acho que o termo é aura. Não sei se tem um termo correto, porque nem. É, teoricamente seria enxaqueca com aura, mas nem sempre eu tenho com enxaqueca, nem sempre dá dor, né? Então, não chegou a na desmaiar. verdade, não, não. Eu Ok. só. Eu lembro que você Eu falou que só. você foi internado e aí eu já não. O que aconteceu é assim, eu perdi algum sentido. Perdi algum sentido. Eu tava com. Quando eu tenho esse episódio de aura, parece que o cérebro fica um pouco em economia de bateria, né? Então ele funciona mais devagar, assim. Então eu não consigo muito terminar frases, não sei o quê. Então Ah, alguns sentidos ficam complicados. Na verdade, o principal sentido que sempre dá quando acontece é a visão que distorce um pouco, né? Como se tivesse alguns pontos vão se distorcendo e depois ele vai evoluindo. Mas aquela uhum. primeira vez, quando começou a dar isso, aí eu comecei a olhar os números e eu tinha que uma hora eu vi metade do número, depois eu vi outra metade do número, aí eu comecei a achar, bom, tô com sono, né? Eu fui tomar café, que foi a pior coisa que eu podia ter feito naquela situação. Ah, Mas, então, como eu não sabia, e, enfim, deve ter sido um efeito acumulado a primeira vez, então, assim, sorte que eu estava num cliente como era fábrica, tinha ambulância, tinha uma enfermaria, mas começou a dar uma enxaqueca muito forte lá, a pressão estava muito alta, enfim, não estava falando coisa com coisa, enfim, então eles resolveram me levar de ambulância para o hospital. E realmente eu tenho alguns então, apagões na memória que não chegam a ser desmaio, mas assim, o que eu fui apurar é que eram momentos que devia ser um pico de dor, que eu falava um monte de palavrão e ficava reclamando da dor, então esses momentos de pico de dor eu não tenho na minha memória. Mas não chega a uhum. desmaiar, não. Você chegou a perder então um pouco da memória, na verdade. Porque não registra. Os picos de dores, acho que não registrou na memória, né? Então, por exemplo, quando meu pai chegou, o pessoal do trabalho me deixou, né, de ambulância lá no, no São Luís, né, na Energia São Luís, eu fiquei lá num canto. E quando meu pai chegou, ele me encontrou todo encolhido, falando um monte de palavrão. E eu não Consciente, lembro dessa cena. Hã? consciente, inconsciente, então. Então, a gente tava só com dor, né? Porque assim, quando eu tava esperando meu pai chegar, tava louco meu pai chegar logo, né? Eu tava lá sozinho. Mas naquele momento que meu pai chegou, eu não lembro a cena, meu pai contou que eu tava encolhido e falando um monte de palavrão. Aí a enfermeira chegou pro meu pai e falou: o que o senhor é dele? Ele falou: eu sou o pai dele. Aí parece que eu parei, eu olhei para ele e falei: você é meu pai? E aí eu voltei os palavrões e tudo mais, né? Tava encolhido. Então, assim, aquela cena de dor de cabeça. Um garoto jovem, eu tinha 29 anos, então, quadro de AVC, né? Era quadro de Ah, AVC. Então, aí já correram para, né, já dar anestesia, para fazer tomografia e tudo mais, aí ver o que tinha e não tava achando nada. Então, aí me apagaram, mas assim, aí foram ver se era convulsão, foram ver se tiraram até o líquor, né, para ver se era problema na meninge, enfim, fizeram um monte de exame no dia, não acharam. Aí, quantos anos você está deu, hoje? eu tô com 42, quase 43, mas Vinte e estamos ficando nove. jovem. Você tinha É, 29 anos.
Foi 14 anos atrás já quase. É, Aí foi a primeira vez que eu tive isso ou que eu percebi que eu tive isso, né? Às vezes eu tenho muito, muito leve, então, enfim. mas nunca, mas assim, eles não acharam nada. Então fizeram todos os Naquele, diagnósticos, fizeram todos os exames e não é, acharam. naquele momento não, fizeram ver se tinha vírus, se tinha algum, fizeram um monte de exame, um monte. E aí o neurologista que me liberou no dia seguinte falou, "Ah, talvez tenha sido uma onda convulsiva." Então, O me quê? liberou. Uma onda convulsiva. Ah, tá. Foi que eu lembro que ele falou isso. Mas Enfim, você mas ficou nunca por tomou elas. medicação nenhuma, né? Não. Você não foi E medicado. não. Aí o que aconteceu foi que 3 dias depois eu acordei com dor de cabeça. Hum. Aí o meu pai, aí ele assustou, porque podia ter sido algo pontual, né? Você pensa que fosse pontual. E quando eu tive dor de cabeça de novo, aí deu uma assustada. Meu pai, que trabalha, né, na área de radiologia, tomografia, tudo mais, foi no serviço dele e conseguiu um exame para mim, para ver se estava tendo onda convulsiva, aí não teve. E aí quando eu fui conversar com o neuro lá do serviço do meu pai, que era o chefe dele, aí ele que matou a charada. Ele falou: "Ah, só que é enxaqueca com aura. Você tava com enxaqueca com aura." E aí, quando eu Uhum. fui falar com meu tio, que era oftalmo, ele falou: "Ah, já tive vários casos aqui, e realmente é aura." E aí ele me deram um remédio, eu lembro que eu te apresentei os remédios, eu não me lembro que remédio que era. Você falou: "Nossa, isso aí volta para homeopatia, porque É. esses remédios aí é para quem tá tendo derrame, você não teve derrame, você só tá desacelerando completamente, e realmente tava desacelerando, só tem um. E isso combinou até que eu estava acompanhando a minha vida lá, um momento um pouco depressivo da minha vida, que os remédios acho que me afundaram mais ainda a depressão, enfim. Então, e aí foi justamente que eu, 2, 3 meses depois, eu voltei pro homeopata e aí comecei a mudar alguns hábitos meus. Então, vamos rever isso daí, para que todos entendam, né? O, você chegou a tomar as medicações? Não. Que Eu o tomei um bom tempo, tomei um bom tempo. Porque anticonvulsivante? não era anticonvulsivo, eu não me lembro os nomes dos medicamentos, eram dois. E eu lembro que eu te apresentei, você falou: "Ah, não, isso aqui é para derrame, isso aqui, você não teve derrame, Sim. o teu problema não tá aí, o teu problema é outro." Então, aí você me deu a dica, aí eu procurar, lógico, que eu sempre, Uhum. eu sempre demoro para tomar as atitudes, né? Então, na época eu também demorei, então, assim, eu demorei uns meses para ir, mas no final de 2009 eu fui no homeopata e aí começou a mudar. Aí tirou o medicamento e aí ele começou a substituir por outras questões, e também ele eliminou uma série de questões, algumas coisas ele pediu para eliminar da minha alimentação, principalmente controlar muito chocolate. Na verdade, por ele eu não comeria mais chocolate nenhum. Sim. Enfim, mas depois a gente pode entrar mais nesse assunto. Mas aí teve que ter algumas mudanças, mas não só para isso, né? Aí tinha outras questões no meu quadro, enfim. É. Eu falei para você naquele dia, eu lembro que imediatamente, né? Falei, Renato, o que que você queria que acontecesse com a sua dieta maravilhosa que você tinha até então, né? Não tinha Conta para problema, nós, né? conta para nós como é que era a sua dieta até É. aquele tempo, até aquele ponto ali, Eu sempre tive uma dificuldade para imensa assustar com a o pessoal. alimentação. Eu tive uma dificuldade imensa com a alimentação, né? Então, eu era. A questão não era só a qualidade, mas também a variedade, que eu sempre tive dificuldade de experimentar. E aí, adiantando um pouco, porque junto com o meu pato eu comecei com psicólogo, né? Porque eu estava num quadro um pouco depressivo, não estava na depressão, mas estava um pouco, enfim. Era uma Uhum. questões pessoais, então, em paralelo, eu comecei com a psicóloga, né? Então, o que ela leu é que eu tenho uma série de bloqueios, né? E isso também não era só com a alimentação, então, de experimentar uma série de coisas novas, tudo mais, então. E aí, com comida também. Então, assim, historicamente acontece. Não sabemos o que aconteceu, mas parece que lá por volta de 2, 3 anos de idade, eu comecei a parar de comer as coisas. Então, alguma coisa começou a me bloquear psicologicamente as coisas. Então, eu fui desenvolvendo uma série de bloqueios e que realmente me impedia mesmo de não dar vontade nenhuma de experimentar as coisas. Eu tinha as comidas que eu gostava e pronto. Então, assim, eu gostava de pizza, mas era pizza só mussarela sem molho. Então, era um inferno quando eu saía com a galera, porque todo mundo reclamava que tinha que pedir mussarela sem molho pro Renato. No máximo, que os rabinos não me ouçam, mas no máximo a de calabresa também sem molho, né? Calabresa com queijo sem molho. Era o máximo que tinha diferente ali. Então, é,
Massa era sem molho, apesar que eu continuo não comendo molho na massa, assim, uma série de restrição continua, tá? Não é que foi, mas eu Uhum. tinha algumas carnes só que eu comia, era extremamente restritivo, né? Então, era muito doce, era muita, enfim, carne, frango, tudo mais. Fruta, quando eu era criança, eu tomava suco de laranja só, ou de limão no máximo, enfim, não comia fruta, nem legume, nem salada, mas já adianto que eu não como ainda, né? Então, assim, o máximo que eu consigo fazer é tomar suco de novo, enfim, que eu tenho me educado para sempre tomar suco, eu tinha parado, mas Uhum. fruta, legumes e tal, enfim, mas eu não experimentava Uhum. nada, inclusive coisas que eu poderia gostar. Então, depois que dessa um pouco essa virada, eu comecei a experimentar algumas coisas que eu realmente eu gosto. Carne, hoje, eu gosto de quase tudo diferente que vem da terra, o que é uma coisa estranha. Agora, besteira eu vou experimentando, eu consigo. Agora, outros alimentos, assim, fruta, eu tô realmente fazendo educação, e aí o que acontece? Né, já para adiantar um pouco. Então, quando eu fui no meu pato, ele veio com uma bomba, né, de alterar. Então, meu café da manhã, ele mudou. Eu tomava Toddy e sucrilhos, né? Queria mais leite. E eu achava que essa era a única parte razoavelmente saudável da minha alimentação. E foi a principal parte que ele detonou. Porque ele falou, você junta o chocolate com leite, é uma bomba, né? Sim. E, porque eu tinha também muita rinite, né? Eu tenho rinite sinusite, então eu vivia com inalação no soro, né? Inclusive no verão. Então eu vivia com esses problemas. Ele falou, leite de vaca é altamente agressivo para o ser humano, né? Para o sistema Exato. imunológico. Então eu parei de tomar leite de vaca, enfim, e o Todd, então ele me deu leite de soja para tomar, com aveia, linhaça. Então, isso foi uma grande mudança, na verdade, né? Então, assim, Uhum. meu café da manhã, então eu passei a tomar isso, mais os complementos que ele passa. Então, durante os anos, os complementos foram mudando, né? Mas é muita proteína vegetal para compensar a minha alimentação. Tem óleo de Uhum. peixe, enfim. E, mas eu tentei, na época, já que eu estava tão para baixo, que eu faço mudar de alguma forma, de várias formas. Então, uma delas foi experimentar as frutas. E realmente foi. Eu namorava com meus pais, eu comecei a experimentar melancia e não sei o que. Eu lembro, quando eu fui comer melancia, eu botei para fora, né? Ah, Eu sério? vomitei. Não consegui. Outras frutas eu comia e ficava mal. Enfim, o corpo não estava. Realmente foi uma dificuldade muito grande. Bom, também, É, vamos colocar aqui que você é, ficou 29 anos, né, sim. sem comer fruta. Então, o corpo não tem maquinaria para suportar, né? Você tem que ir com calma, né? Eu acredito. Mas algumas coisas devem estar. O que o meu problema também é a consistência do alimento, né? Uhum. Então, Não acostumou desde certas, pequeno, né? certas consistências eu não consigo. Algo muito cremoso eu não consigo. Enfim, são consistências, Uhum. não é só gosto, né? São algumas coisas. Existe um termo para isso, né? Eu já até falei com a psicóloga, que o pessoal chama agora de, até mudou a TARI, né? Transtorno, como que é restritivo, transtorno alimentar restritivo, uma coisa assim. É um transtorno Uhum. psicológico. Né? O meu pata mesmo brincou uma vez comigo e falou: o seu caso é te colocar no meio do deserto, passar fome e depois você vai comer de tudo. E é um pouco de realidade. Precisaria ter um choque mesmo para conseguir comer, porque eu tenho dificuldade. Então, enfim. Mas às vezes eu Psicológica, tento. Hã? psicológica, né? Dificuldade É psicológica. total bloqueio psicológico. Isso aí é. Mas você pelo menos melhorou a dieta, né? Que eu lembro que você fez uma grande mudança Sim, essa do com o café da suco manhã de a, linhaça. a questão do café da manhã, justamente, com umas aveia, linhaça e algumas coisas, controlar muito os doces. Então, assim, Parou de se eu, jantar chocolate. se eu ficar todo dia sem comer chocolate, chega um momento eu fazia isso. Eu ficava meses já comer chocolate. Aí uma vez que eu botava na boca chocolate, eu voltava a comer um monte. E aí não adiantava. Então, o que É. eu faço só como alguma coisa no final de semana. É um controle para manter bem limitado. Então, algumas coisas eu só faço no final de semana. E durante a Ah, tá. semana E durante a semana eu dou alguma controlada. Então, assim, eu tomo suco todo almoço, isso é regrado. Todo almoço eu faço em casa. Ou mesmo que eu não como almoço em casa, mas eu tô em casa quando eu home office nos últimos anos, todo dia eu faço suco. Ou de laranja com limão, ou de limão, né? Uhum. Eu tava começando com abacaxi, eu tava tentando me adaptar, mas aí nasceu minha filha e, enfim, aí precisa de Ué, força de vontade. Precisa de força tá. de vontade, não tem. Vai protelando, Laranja, assim, vai empurrando. laranja é mais fácil, é isso? Eu não entendi.
Mais fácil Laranja de é um pouco achar? mais fácil. Não, laranja é mais fácil de tomar. Eu tolero. Ah, O de limão eu gosto. Tomar suco de limão eu gosto. Laranja eu tolero razoavelmente bem. O uhum. abacaxi eu tava tentando me adaptar. Mas que mais? Maçã, banana, nada disso? Nada, nada. É Eu não impressionante. consigo, o cheiro da banana eu não consigo Meu nem Deus, chegar um cheiro perto. tão gostoso. Pra dar, pra dar pra minha filha, eu seguro o estômago, porque eu tô falando sério, vou ter que dar uma segurada aqui. Uau. Porque a minha ideia aqui, eu converso com minha esposa, é não impactar minha filha, né? Então, É, tem que tentar. acostumar, né? A gente vai ter que lidar com isso, enfim. Mas vamos. Que mais? Arroz, feijão. Nada disso. Feijão não, arroz sim. Ah, arroz já Arroz vai um vai. monte, arroz vai um monte, Ah, arroz arroz vai um branco? monte. Arroz Arroz integral. branco. Arroz branco, arroz birubiru. Ah, Arroz integral às vezes eu como, mas eu não gosto muito, né? Então, acabo uhum. não comendo. Bom, Então é pelo muito. menos. É. Eu gosto, assim, algo que é razoavelmente saudável é alho, né? Então, me entupo, se puder, eu entupo minha refeição de alho, todas elas. Ah, bom, alho é bom, realmente. Vai ser Anticancerígeno, alguma antioxidante. coisinha. Né? É. Muita coisa, Cebola. mas cebola não vai. Não vai. E nada Eu de sou salada crocante. também. Não. Eu já fiz várias vezes exercício, passou várias vezes exercício. Ah, coloca um pouquinho de salada. Ah, coloca um pouquinho de alface no arroz. Coloca um pouquinho. Aí eu Pepino, começo lá. tomate, nada. Nada. Aí o que eu achava que eu gostava, que era palmito, por exemplo, eu fui experimentar, eu odiei, acabou com o meu dia. Ah, sério? Porque eu sempre achava, eu não gosto porque eu já acho que não vou gostar, né? Aí o palmito eu sempre achava, eu olhava assim e falava, acho que eu vou gostar. Aí um dia eu tava bem, eu falava, vou experimentar palmito. Nossa, acabou Nossa. com o meu dia. E sobre as carnes, você come normal todo dia? Ou você varia? Como é que é? Eu chamo de carne é tudo, né? Frango, carne, bife de boi, cordeiro, então assim, é, eu como muito frango, muita carne bovina, mas eu adoro cordeiro também, então sempre que tem eu como cordeiro, eu gosto muito. E alguma coisa de porco eu gosto, não adianta. Então, Hum. fez um bacon, alguma coisa assim, eu acabo comendo. Enfim, da É. terra, assim, dos bichos da terra, a maioria eu como carne de avestruz, coelho, já comi, enfim. Eu não tenho. Já peixe eu não gosto. Uhum. Aí o peixe não é consistência, aí é o gosto mesmo. O peixe eu não gosto. Aí Mas aí você. o que vem do peixe é o complemento lá, que é o óleo de peixe que eu tomo 2 vezes por dia. Uhum. E, É, existe uma genética muito forte aí também, né? Parece. É, sim, você já levantou essa questão, alguma coisa deve ter. porque a questão é enzimática, né? Você produz enzimas. Existe uma coisa que a gente tratou disso num vídeo passado que eu fiz com uma outra pessoa, que justamente tem essa importância, né, de relatar aqui sobre as enzimas, que tem uma maior, é, vamos dizer assim, você tem uma maior facilidade de absorção de proteínas animais, né, e que pode ter comprometido aí toda a sua evolução, né, porque como você deixou muito tempo sem, sem ingerir alimentos de origem vegetal, e isso teve uma bela restrição genética aí na produção dessas enzimas. É óbvio, né, que a gente tem um organismo muito voltado para ser herbívoro, né? A gente não se assemelha a um carnívoro em termos de dentição, em termos de mandíbula, em termos de intestino, mas você geneticamente você trouxe toda a genética para né, facilitada, vamos dizer assim, para a digestão de proteína animal. E não só isso, né? Existem as fibras, né? Não sei se você tratou disso com o homeopata, mas já fez um exame genético para ver que Não, mais a fundo? Não. exame genético não, acho.
Ele nunca pediu. Eu já cheguei a comentar alguma coisa com ele, mas é, não, ele nunca pediu exame genético. Mas assim, ele faz um monte de exame comigo, né? E esse é um outro problema, entre aspas, né? Não é um problema para mim, mas entre aspas, problema para eu mudar. Porque os meus exames realmente são bons, são muito bons, né? Então, assim, as pessoas não acreditam, mas meu colesterol é extremamente baixo, meu triglicérides Uhum. é extremamente baixo. Às vezes o triglicérides já está um terço do limite, né? Então, ele já está muito mais próximo do limite mínimo do que no máximo, né? É. E meu colesterol realmente Uhum. é muito baixo, assim, ele tá no nível ótimo com sobra, né? E aí, quando eu vou num projeto, que aí eu realmente descama minha alimentação completamente, porque em casa, no projeto normal em São Paulo, eu controlo até meus lanches do dia de semana, são esses lanches um pouco mais integral, alguma coisa, eu não fico comendo biscoito recheado, não sei o que, eu não controlado. Chega nos projetos, às vezes, quando tá muito estressante, eu não controlo, chuto o balde, então, vai ter um projeto há uns anos atrás que eu tava 10 quilos a mais do que eu tenho hoje, né? Mesmo nessa época, o colesterol sobe alguma coisa, alguns exames dão uma distorcida, mas não chega a estar muito ruim. Eu tenho que é ácido úrico, fica sempre próximo do limite, um pouco acima, mas é genético, aí é de família, né? E eu tive um problema com uma paratireoide, mas que não era problema de alimentação, né? Eu tive até tirar uma paratireoide, né? Uhum. Mas não é ligado à alimentação. Tanto o endócrino quanto o homeopata falam que não era. Então, assim, como meus exames vêm sempre bons, né? Então, não há esse estímulo também do corpo, né? O corpo, tá bom, eu faço parte de esporte, tô magro, Uhum. tô vivendo a vida Então, normal, então. então vamos tentar. O seu café da manhã é o suco, né, de linhaça, que você Não, ainda faz. agora eu faço leite de aveia, porque o meu pai falou que leite de soja tá um pouco ultrapassado, então eu mesmo faço leite de aveia, né? Eu faço para mim, então, Uhum. leite de aveia e misturo da linhaça e mais aveia, que é o Otibran, né? Uhum. E tem um complemento é chama Plant Fusion, que é proteína vegetal, né? Uhum. Ou então, quando tá muito caro lá fora, tem um produto aqui brasileiro que é Veg Protein também, que é baseado em ervilha. Ah, Enfim, mas aí vem proteína vegetal. é. E de noite eu tenho um complemento, eu tenho um de fibra, tem um pozinho que vem vários tipos de fibra. E, e tem vitamina C, tem um pozinho de vitamina C que eu tomo tamponada, não é aquela Uhum. cápsula, é aquela tamponada. E aí tem óleo de peixe, tem um complemento que é para imunidade, que é uma cápsula cheia de vitaminas, enfim, é um complemento que tem Uhum. que importar. Eu tomo um probiótico toda manhã também, para a flora Ah, intestinal para manter a flora. no Então tem uma almoço? série de complementos. Não, é de manhã, tem que ser em jejum que eu tomo. Não, Então mas tem que. esses são os complementos, os suplementos. Tem Isso. mais? Tem vitamina K2, tem vários, Uau! assim. Então você faz uma É, bela suplementação, completa quase. sim, sim. Não, o homeopata fala que todo mundo precisaria de alguma coisa, ele mesmo toma, né? Mesmo quando me indica, ele mesmo toma. Mas eu tenho um pouco mais, com certeza. Eu tenho um Uhum. pouco mais. A questão aqui tem uma coisa importante que eu tenho que falar antes que eu me esqueça. Todos esses suplementos de proteína vegetal, o seu corpo se adaptou bem porque eles são tratados previamente. Não sei se você sabe, as sementes são deixadas de molho bastante tempo e além disso, são germinadas. Elas começam a germinar. E aí eles pegam isso e fazem o pó, né? Eles trituram e vira o pó que você toma. Então, tudo isso faz com que a digestibilidade fique muito mais fácil. Então, é por É, isso que você tem e não é só isso, né? Eu não tenho a questão de ter que ficar mastigando, engolindo. Então, assim, eu também. tomo num gole, então incômodo não gera. Gera, às vezes, no momento. Porque quando eu vou ter que fazer um novo, eu realmente, às vezes, dá um pouco daquela ânsia, mas é aquele momento muito rápido. Eu vou comer a fruta, para eu comer a fruta fazer uma quantidade razoável, eu tenho que comer vários pedaços. Isso. Uhum. Então, Então, mas a questão de digestão que você falou também, eu imagino que também. você não sente nenhuma indigestão.
Não, não, muito Então, pelo é por contrário. isso. É por isso, porque o alimento já está bem processado, né? Foi semente germinada, deixada de molho germinada e depois triturada, ou seja, o esforço que o organismo faz aí é nulo, né, para a digestão. E por isso que é bem absorvido. E Ah, por isso que... é que eu também assim, eu falo para todo mundo que eu como salada, né? Através do boi. O boi foi lá, já comeu a salada, digeriu, ele tem os estômagos e já tá para mim. Então, por que eu tenho que ter o trabalho de digerir a salada? Deixa o boi digerir para mim, né? Não, essa era a segunda coisa que eu ia falar agora, exatamente. Você come o alimento já pronto, porque você está pegando todos os nutrientes que o animal já processou, né? Mas olha, infelizmente tem outras coisas negativas na carne que a gente sabe que são as das vacinas, antibióticos, tudo que deram no animal antes de ser sacrificado. Então tudo isso você toma junto também. Tem que tomar cuidado com isso, mas infelizmente é, isso é o preço que se paga, vamos dizer, né? Sim, Mas enfim, não vou entrar nesse detalhe, mas o que é importante saber hoje é a experiência, né, sua. E agora é importante que todos saibam, né, que cada um tem a sua genética e tem que ser respeitado, tem que ser evoluída, tem que ser averiguada, aliás, né? Tem que ser averiguada, né? Até que ponto o seu organismo tá apto a receber tais nutrientes. Então, na verdade, aquela época foi mais ligada ao leite, né, que você tomava muito, né, e o chocolate, né, na verdade, mistura de chocolate com leite. E isso daí você não toma mais, hoje em dia você não faz mais uso disso, né? Laticínios né? você não faz mais uso. Não, só na pizza ou queijo O ralado, mas queijo? assim, é muito baixo. Mas é muito baixo, é muito pouco, né? Eu conversei com o homeopata, ele falou, não, essa quantidade aí é muito baixa. De fim de semana, ou não? Tem o queijo ralado lá na massa, eu faço massa durante a semana, mas é muito pouco também. A pizza é uma vez no final de semana, então é muito pouco, É, assim. Queijo realmente é muito pouco. A questão do queijo, realmente, a questão do leite de vaca, né? O homeopata mostrou diversos estudos falando que só lactose já é algo que agride muito o corpo humano, gera um monte de alergia. Então, assim, quando eu comecei no meu homeopata, que fiz essas mudanças, que pode, não são muitas, mas talvez tenha sido significativo no meu corpo, já no primeiro inverno que veio o seguinte, eu já não peguei gripe, né? Já não, sim. na verdade, nos últimos anos, até ter minha filha, que a coisa sobre minha filha, a coisa mudou, né? Agora eu tô pegando todas as doenças que eu não peguei esses anos todos, mas assim, eu vivia realmente na inalação, realmente. Todo inverno era vários dias de inalação com soro, E e agora você depois, nos últimos 10 anos, adaptou. teve um ou outro momento, mas não era tanto assim, não era. Ainda mais nesses momentos que eu não tô nesse estresse do trabalho, não tô saindo do projeto, então quando eu volto para São Paulo 2017 para frente, que até eu tenho controle numa planilha, eu não tenho nenhum grande evento, assim, nada acima de um resfriado, até a minha filha, coitada, tá levando culpa, mas assim, Uhum. mas Uhum. aí, tipo, aí eu tô vendo, mas aí é uma questão diferente, né? Uhum. Mas agora a aura, ela realmente vem e não dá para explicar. Ou seja, o chocolate é um trigger, mas ele não é definitivo. Talvez teve época que eu comi muito chocolate e não tive, tinha época que eu não comi chocolate e tive. Então é muito. O homeopata tenta me explicar falando que é um acúmulo de toxina que uma hora estoura. Então, às vezes eu fico meses sem ter, eu chego a ficar meses sem ter, e aí de repente tem uma atrás da outra. Uhum. Mas nos últimos anos a gente conseguiu controlar tanto com homeopatia, né? Então, eu tomo beladona, você deve já ter ouvido falar de beladona. Então, Uhum. circular, eu entendo tendo uma ameaça, eu tomo beladona, que ele receitou, e aí acho que muito raramente eu tive algum episódio de aura depois de tomar beladona, é muito raro. Uhum. E aí, se eu tomo beladona, eu tomo Advil. Quando começa a ter aura, tem Advil, aí ele controla, então eu não tenho mais, não tive mais episódio pesado, né? O último foi alguns anos Ok. atrás, mas eu ainda não tomava esses remédios, enfim, né? Os suplementos, você fala, né?
Não tomava nem o Beladona nem o Advil, né? Não tomava nada, eu Ah, tentava você... naturalmente. É. Mas, enfim, não se sabe exatamente o trigger, né? O que realmente Uhum. causa a aura, né? Difícil. Ficou meio vago mesmo. Mas, na verdade, existem algumas coisas que eu poderia adicionar aqui em relação ao que o seu médico falou. É, sabe que no intestino você fala assim, tem momentos que mesmo quando eu não comia chocolate, deu o episódio. Mas isso não vai estar diretamente ligado, porque você tem um acúmulo de substâncias tóxicas no intestino que demora muito para ser absorvido. Você pode passar semanas aí com coisas paradas no intestino que acabam sendo ativando depois o sistema imune tardiamente. Então é muito difícil falar assim. É, A explicação que ele me deu é assim, que o corpo vai acumulando toxinas até que o fígado não dá mais conta e vai pro cérebro. Foi mais ou menos isso que ele é, não, explicou. o Mas, fígado é o laboratório de química, né? Tudo que passa do intestino vai pro fígado direto e aí, né, ele tem que processar. Mas, obviamente, ele também armazena porque ele é altruísta, né? Ele é um órgão altruísta, ele ajuda o organismo e ele não está se importando com ele próprio. Então, ele vai acumulando para ele, né? Bom, se você fez exames da função hepática e está tudo bem, as enzimas hepáticas estão tudo bem, você lembra, né? ele faz. As enzimas, eu sei que ele faz no exame de sangue, tem algumas questões, tanto do rim quanto do fígado. Eu não lembro. Eu tenho que abrir o exame agora para te falar, porque ele pede um monte de coisa, né? Sim, claro, Então, eu checar. eu sei que todo ano, pelo menos uma vez por ano, ele manda eu fazer, né, exame de sangue, enfim. Uhum. E, e eu tomo Bom, muita água, né, e muita vitamina C. Ainda assim, ele tem os exames próprios dele, que às vezes eu faço lá. uhum, Tem algumas deficiências para mostrar, ele mostra que tem algumas deficiências, enfim, mas nada uhum. fora do comum, né? Então, enfim, É interessante. mas Bom, nada realmente. isso pode ser, isso pode ser muita Mas coisa, eu tenho o hábito de tomar muita água, né? sim. Eu tomo, dia de semana eu tomo 5 litros de água por dia, mais de 5 na verdade. Hum. Bom, o que me resta é acreditar que existe alguma outra coisa espiritual, né? Eu também tenho que, a gente trata aqui de duas coisas sempre, material e Ou eu sou um espiritual. mutante evoluído para a vida moderna. Não, é curioso, porque todos os pacientes que eu atendo, a maioria, né, a gente acaba tendo uma resposta com relação à dieta, e a gente sempre encontra, né, alguma coisa do animal envolvida. Você achou que era o leite, então, ótimo, né, graças a Deus a gente resolveu o seu problema, que tirou o leite e ficou bom. Então, agora, as outras coisas de animal você continua comendo, né? Isso que é intrigante para mim. E ovo você come, não? Muito pouco, só quando vai no arroz birubiru lá misturado, que eu acabo gostando e tal, mas Ah, é pouco. não é uma coisa, então. Pois é. Aí é a curiosidade. E o seu almoço, só para ter uma imagem da. O que que é? Geralmente é carne, arroz? Carne, arroz, ou às vezes tem Ou batata frita, mas pasta? é raro. Pasta eu como mais à noite depois de fazer exercício, porque eu já sei que Ah, vai gastar, então eu meio do que eu faço personal 2 vezes por semana, e aí uhum, depois aí sim eu como uma massa lá de óleo. uhum, Mas de dia é muita carne, né? Então eu faço aqui, eu vou num quilo, enfim, aí eu como, aí eu pego carne, o frango, uhum, enfim, aí tem um arroz, às vezes vem fritura, depende do quilo, às vezes uhum, eu coloco fritura, depende do dia. Enfim, hoje, por exemplo, foi carne e arroz. uhum. Eu só não coloco, só assim, Bom, eu coloco tá no prato para não comer muito, entendeu? E não ficar. Quando eu coloco uhum, fritura, tem que controlar, então eu não fico indo no lugar que tem fritura todo dia também, então eu tô controlando as coisas. uhum, Né? Aqui em casa eu faço uma carne ou frango, enfim,
E um pãozinho aí para acompanhar, para não ser só carne. Uhum. E você não vai ter tanto problema porque você tem bastante suplemento, né, de fibras também. Sim, Então, você toma suplementos de fibra, né, você falou. sim. Tem tanto Psyllium, tem umas cápsulas em Psyllium, né? Que é aquela fibra de da Assim, laranja, sei lá. e ainda os E tem probióticos. o pozinho, tem o probiótico, tem outro em pó também, enfim. E aí tem, né, Então, a aveia, linhaça, é dali que vem minhas fibras, né? na verdade, eu posso concluir, ó, a gente tem 4 minutos aqui para terminar. É, eu não Eu tô com vou tanto tempo. concluir, eu vou concluir que isso geralmente é assim, todas as coisas podem ser tratadas com dieta, né? E tirando a parte espiritual, se for algum problema espiritual. Mas a gente vê aqui, com a sua experiência, que você conseguiu fazer muito progresso, né? Perto daquilo que você era, né? Em termos de dieta, e que aquele ponto, né? Que você teve a enxaqueca e tal, foi o ponto cruz, né? Foi o ponto chave que determinou a sua mudança e aí para melhorar a sua dieta que era horrível. Eu lembro que você jantava chocolate. Você falava para mim, né? Jantar, o Sim. que você jantou hoje? Eu jantei uma barra de chocolate. Não, Então, e era muito mais fritura, eu fazia as coisas terríveis, assim. então aí foi o ponto chave para você mudar a sua dieta, né? Infelizmente, para uma pessoa vegana, você ainda come carne. Para mim, eu fico um pouco chateado, mas o importante é que você melhorou, você tirou leite, né? Você fez mudanças, associou também, né, a sua dieta suplementos. Suplementos ajudaram com certeza e ajudam muito, porque se não fossem ele, seu intestino estaria problemático, tudo, porque você não come muita fibra, né? Vitaminas, você pode falar, tem as vitaminas da carne, mas mesmo assim não ia suprir, né? Tem muita coisa que tem nos vegetais que você não ia suprir. Então, de um modo geral, a gente resume que é isso, né? Você fez aquela mudança naquele ponto, né? Por causa do que você teve, e aí, que foi bem o que eu falei na época, né? Falei, Renato, você vai ter que mudar a sua dieta ou você, né, não tem jeito, né? E foi o que você fez, né? Com a graça de Deus, né, deu tudo certo e você tem esses episódios, mas não é nada grave mais, né? Não. Você tem, você tem uma dieta regrada agora, cheia de nutrientes, né? E é isso, né? Passou muito tempo, né? E eu não poderia deixar de trazer a sua experiência para esse canal, muito importante. Isso vai abrir muito a cabeça das pessoas, com certeza, tá? Eu agradeço muito a sua participação hoje. Eu agradeço o convite, Marcelo. Foi Então bom tá estar bom. aqui. Então tá, a gente vai se falando aí e deixar para os ouvintes refletirem sobre a sua experiência, com Sim, com certeza. certeza. Espero não ser uma influência negativa, na verdade, né? Não, imagina, é só Vou positivo. comer, vai tudo comer carne agora e não comer mais fruta, nem legumes, nem salada. Não, imagina. A questão é para abrir a mente, para possibilidade para abrir a mente. Exatamente isso. Tá bom? Tá bom. Obrigado. Valeu, Marcelo. Valeu, um abraço. Até Fica mais, tchau, com tchau. Deus.